Boa tarde, Cibapa. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa celebração hoje de uma forma diferente. E eu quero convidar a você que acalme seu coração, você que está chegando, tome seu lugar para que nós possamos começar. Amém? Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Hoje é um dia especial, onde nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Mas para nós que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Páscoa é todos os dias. Tudo por Ele e para Ele. Amém? Quero convidar vocês para uma breve reflexão num vídeo. Poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia seu próprio caminho, mas o Senhor castigou seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. E por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim, os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu sua própria vida. Ele foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados.
já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, Aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora viva está, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia. A Jesus o grande Rei, aleluia. pois a morte quis baixar, Pois a morte quis baixar, aleluia. Pecadores quis salvar, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele já ressuscitou, amém? E vive e sempre viverá por nós, amém? Convido você a ficar de pé nesse momento, para juntos nós adorarmos ao Senhor Deus. Você pode cumprimentar o irmão da sua esquerda, da sua direita, dê a ele uma boa tarde, um sorriso, um abraço. E convide-o para juntos nós adorarmos ao Senhor Jesus. O amor que foi anunciado em o Salvador
sangue salvou. Por ti, Jesus, por ti, Jesus, todo mal cessará e a paz reinará. Por ti, Jesus, por ti, Jesus, tua dor nos curou, o teu sangue salvou. Por ti, Jesus, por ti, Jesus, todo mal cessará e a paz reinará. Por ti, Jesus, por ti, do céu ele desceu, veio por todos se entregar, a morte ele venceu. Glória ao nome de Jesus. Tua dor nos curou, o teu sangue salvou. Por ti, Jesus, por ti, Jesus, todo mal cessará e a paz reinará. Por ti, Jesus, por ti, Jesus, tua dor nos curou, o teu sangue salvou. Por ti, Jesus, por ti, Jesus, todo mal cessará e a paz reinará. Por ti, Jesus, por ti, Jesus. O Senhor Jesus tem que ser o centro das nossas vidas. Seja o centro, Senhor. Seja o centro das nossas vidas. O Senhor Jesus é o centro dessa igreja. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Ele é. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus. Oh, te adoramos, Jesus. Seja o centro do meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti.
todo meu ser. Mostre quem tu és. Cantem. Tu és o centro das nossas vidas, Senhor. Cristo seja o centro e todo meu ser. Mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro, todo meu ser. Mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro, todo meu ser. Mostre quem tu és. Jesus é o centro disso, a igreja. Jesus é o centro disso, a igreja. Um dia Ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 oh Jesus, 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 e em meu coração Cristo seja o centro, todo meu ser. Mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro, todo meu ser. Mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro, todo meu ser. Mostre quem. Erga sua voz e declara, igreja. Que em meu coração Cristo seja o centro, todo meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro, todo meu ser. Mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro, todo meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser. Mostre quem tu és. Você pode aplaudir a Ele bem forte. Só Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você pode curvar sua cabeça? Vamos falar agora em oração. Senhor, o Senhor é o centro. O Senhor é o centro da minha vida. Fala para Ele, fala: Senhor, nós viemos aqui nessa noite para te adorar, Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, toda adoração. Esta é a tua igreja, Senhor, que clama pelo teu nome. O Senhor é o centro, ó Pai, das nossas vidas. O Senhor é o centro deste culto, ó Pai. E nós estamos aqui com os nossos corações voltados para o Senhor, ó Pai. Nós queremos declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor é o nosso Redentor, ó Pai, que o Senhor é o centro das nossas vidas, ó Deus. Nós queremos render a Ti, ó Pai, todo louvor, toda adoração. Tudo aquilo, ó Deus, que possa impedir, ó Pai, o fluir do Teu Espírito no nosso meio, nós rejeitamos em nome de Jesus. Nós repreendemos toda preocupação, toda ansiedade, tudo aquilo que o inimigo tem colocado em nossos corações, ó Pai, para nos impedir de Te adorar, ó Deus.
nós nos despimos de nós mesmos, ó Deus, e nos enchemos do Santo Espírito do Senhor. Ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória e toda a adoração nesta noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 16. Provérbios 16. A nossa igreja tem crescido muito em conhecimento com a leitura de Provérbios, e que você tenha esse hábito. Amanhã você lê o 17, o 18, o 19, e que assim você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A palavra do Senhor diz que ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. É melhor ter poucos com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade, sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor, todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é um mensageiro de morte, mas o homem sábio a acalmará. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja mal. Quem frange os lábios já o vai praticar. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Amém, igreja? Estamos entrando na 5ª semana dos estudos da Casa de Paz da Cibapa. Somos mais de 200 casas de paz no plano diretor e na zona rural. Com o nosso monitoramento, já sabemos que grandes coisas o Senhor tem feito na vida das famílias que estão nos recebendo. Parabéns pelo seu trabalho, semeador. Continue firme e não desista. O programa de mantenedores de missões da Cibapa está disponível para você que quer colaborar. Para ser um mantenedor é simples. Solicite na Secretaria da Cibapa a sua ficha para cadastro. O valor será debitado em conta e juntos poderemos ajudar muito mais.
Vem aí a festa de 75 anos do Lar Batista FF Sorém. É sempre uma alegria para nós fazer parte desta festa. O Vale Consumo já pode ser adquirido a R$10 após esse culto com o pastor Robson. A entrada é gratuita e o valor pago te dá direito ao consumo. Nesta festa serão mais de 30 barracas com diversas comidas. A organização pretende arrecadar mais de R$55 mil para a manutenção do lar. Compre seu vale e participe! Nesta semana teremos o Seminário de Liberdade Espiritual com a pastora Tânia Tereza e o pastor Otto Teixeira, aqui no Espaço Cibapa. Fique atento à programação. Começaremos na sexta-feira, dia 21, às 19h30, com o tema Princípios Espirituais. No dia seguinte, no sábado, começaremos às 16 horas e vamos aprender sobre heranças espirituais. Já no domingo, dia 23, às 9 horas, o tema será paternidade. E na celebração, às 17h30, a pastora Tânia Tereza nos falará sobre a volta de Jesus. A programação está disponível nas nossas mídias. Participe! E atenção, papais! Teremos um espaço para seus filhos de até 9 anos de idade, pois não será permitida a permanência dos pequenos no local das palestras. Durante a semana, vá à Secretaria da Cibapa, na 208 Sul, e contrate o serviço. Já temos a data do próximo Face a Face. Acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de abril. As inscrições podem ser feitas aqui após o culto ou pelo site da Cibapa. Mas atenção, o Face a Face do mês de abril será somente para mulheres. Inscreva-se! A Rede Trilhar está fazendo a campanha Eu Sou Pontual. E você? A campanha é para orientar os pais quanto o horário de recepção das crianças, que acontece das 17h15 às 17h45. Nos ajude evitando atrasos. Não deixe seu filho trazer brinquedos. Fique atento ao término do culto e busque seu filho. Caso você não for permanecer no culto, comunique a recepção do trilhar. Contamos com a sua colaboração. Boa noite, irmãos. Vocês estão tristes, gente. Hoje é aquele dia alegre. Sabe aquele dia alegre? Sabe? Aquele dia alegre. Jesus está vivo, meu irmão. Eita, aleluia! Né? É aquele dia de cantar, né, Judite? Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Não sou bom não, Dan. Gente, casas de paz. Quem aqui está participando? Digam amém. Nós somos mais de 200 casas de paz. Uma salva de palmas, gente, para esse povo. Mais de 200 casas de paz. E eu queria, tem muita gente com dúvida sobre o final. Ah, mas são 7 semanas e só tem 6 estudos lá no site. A 7ª semana é a semana da confraternização. Você vai reunir a turma lá que você está fazendo casa de paz e vai se reunir com eles e vai fazer uma comilança gostosa, amém? Mas daquela boa mesmo, Maria Isabel, feijoada, peixada, boa, confraternize, chame a família da pessoa que está participando, faça uma festa, tá? Então a 7ª semana é a semana onde você vai reunir a família, tá bom? E fazer uma grande festa. No dia 7, guarde aí na sua agenda, dia 7 de maio, domingo, nós teremos uma grande festa aqui na tenda. Será o culto onde você vai convidar, presta atenção, o culto onde você vai convidar as famílias das casas de paz. Pastor Valmir estará aqui, a agenda arrumada, será um culto abençoado, né, pastor? Preparado para o seu visitante, preparado para essa pessoa que fez casas de paz. Ah, pastor, mas eu já comecei depois e não vai dar, no dia 7 eu ainda não vou ter terminado. Não tem problema, convide a pessoa para que ela venha para esse culto abençoado e tenha certeza de que Deus vai fazer, amém? Então, convide dia 7 de maio, nós vamos continuar avisando, dia 7 de maio terá uma grande celebração. Pastor Valmir convida a todas as pessoas interessadas e para participar, terça-feira agora, às 19 horas, saindo lá da Cibapa da 208 Sul, para o culto de abertura do PEP, né?
Nós vamos começar, tem muita gente interessada, muita gente já participando das reuniões. Então, às 19 horas, terça-feira, lá na 208 Sul, vocês vão sair juntamente com o pastor Valmir para o culto de abertura do PEP, lá no Lago Norte, né? Lago Norte. Isso, obrigado, gente. Quem participou aqui do bazar? Bazar. Olha, foi pouca gente. Imagina se tivesse participado todo mundo da igreja. Olha que bênção. Gente, o nosso bazar foi um sucesso. A igreja quer agradecer a você, a Judite quer agradecer a você que participou, que doou alguma coisa para o bazar, tá bom? E nós arrecadamos R$2.320 lá no bazar. Então, se prepare para o próximo, tá? Fique atento aos avisos, que logo, logo nós teremos outros bazares, tudo para missões. Amém? Deus abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, igreja? Queria que você abrisse a sua Bíblia novamente em Provérbios, capítulo 3. Nós declaramos que Jesus é Senhor da nossa vida. Então, se Ele é Senhor da nossa vida, Ele é Senhor das nossas finanças. Amém, igreja? Amém, igreja? Jesus é Senhor das suas finanças? Amém. Glória a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém, igreja? Os seus barris transbordarão de vinho. Honra o Senhor com tudo aquilo que tem colocado na sua mão. Entrega, Ele é o centro da sua vida. A palavra do Senhor diz que onde está o nosso tesouro, a nossa riqueza, ali está o nosso coração. Muitos se deixam dominar pelo dinheiro, mas nós sabemos que quem domina a nossa vida, quem nos controla é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E nós sabemos que os nossos dízimos e as nossas ofertas entregues nesse altar aqui, transformam-se em vidas, lavada, remida e restaurada pelo sangue do Cordeiro, amém, igreja? Com a sua oferta, com o seu dízimo, a igreja consegue alcançar pessoas onde você nem imagina, mas que a igreja tem crescido graças à fidelidade do seu povo. Nesse momento nós temos a oportunidade e o privilégio de ofertarmos na casa do Senhor.
nas alturas. Pega sua voz e declare: meu Deus ressuscitou, vivo Ele está, reina em vitória nas alturas. Meu Deus ressuscitou, vivo Ele está, reina em vitória nas alturas. Meu Deus ressuscitou, vivo Ele está, reina em vitória nas alturas. Aleluia, és pra sempre vencedor. Aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te prendeu. És rei que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado rei. Aleluia, és pra sempre vencedor. Aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te prendeu. És rei que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado rei. Aleluia! Fala para o seu irmão do lado, fala: a sua vitória está em Jesus. Fala para ele. A nossa vitória não está naquilo que nós temos, a nossa vitória não está naquilo que nós possuímos, mas ela está no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas que foram entregues na tua casa, Pai. Nós declaramos, ó Deus, que o Senhor é o centro das nossas vidas. Nós declaramos, ó Deus, que a nossa vitória está no Senhor, ó Pai. Sonda a mente e o coração dos teus filhos. Tudo aquilo, ó Deus, que estiver tirando os teus filhos, ó Deus, do centro da tua vontade, ó Pai, esteja repreendendo em nome de Jesus. Que haja no coração dos teus filhos, ó Deus, um sentimento de fidelidade, ó Deus, um desejo de te servir com tudo que possui, ó Pai. E que em nome de Jesus, ó Pai, o espírito devorador, ó Pai, não possa tomar conta das finanças dos teus filhos, mas que eles venham compreender, ó Deus, que a melhor coisa que eles podem fazer é investir no reino dos céus, ó Deus, sabendo que a cada oferta, a cada dízimo entregue aqui, Senhor, são vidas alcançadas para o louvor da tua glória. Nós te damos graça, Deus, pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos em te adorar com aquilo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém, igreja? Podeis sentar? Teu Santo Filho sem pecar foi enviado para levar um peso que era todo seu e se tornar Cordeiro de Deus. O seu presente de amor foi rejeitado pelos seus, humilde rei nada falou, e assim se fez Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar, com sangue
és Cordeiro de Deus. Perdido estava sem saber, mas me atraíste a teu ser, e hoje sou um servo teu, pra teu louvor, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar, com sangue vem lavar meu ser, meu Cristo és Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar, com sangue vem lavar meu ser, meu Cristo és Cordeiro de Deus. Com sangue vem lavar meu ser, meu Cristo és Cordeiro de Deus. Bonito, muito bonito. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo tenham um sentido maior na sua vida nessa noite, nesse dia. Eu não sei como você cria na sua cabeça a imagem da Páscoa, mas quando eu penso na Páscoa, eu não penso nessa perspectiva de que nós construímos um relacionamento de Páscoa a partir da perspectiva apenas social. Nós precisamos entender a Páscoa na perspectiva da nossa ressurreição, e não apenas numa ressurreição em que a gente traz um sentimento de história bíblica. A ressurreição de Cristo, ela só faz sentido quando ela está entrelaçada com o seu relacionamento de fé. E nessa noite eu quero parar para pensar com você sobre os aspectos dessa ressurreição e as bênçãos vindas dessa ressurreição na minha ressurreição, na sua ressurreição. Porque nós caminhamos por um caminho onde nós temos as festas cristãs nesse país desprovidas de qualquer verdade bíblica. As festas cristãs na nossa cultura é uma festa mais mitológica do que bíblica, mais comercial do que religiosa no sentido de essência de fé. Então nós criamos uma cultura de paixão de Cristo sem o sentimento de contrição, sem o sentimento de quebrantamento, sem o sentimento de gratidão, sem o sentimento de devoção, e a gente perde então o sentido pleno da realização que é a intervenção de Deus na história da humanidade. O texto que eu escolhi para pensar com vocês nessa noite está em Lucas capítulo 24, versículos 13 ao versículo 35. Você pode me acompanhar no seu exemplar ou na sua Bíblia, aí em suas mãos, ou na projeção aí na tela. Lucas capítulo 24, versículos 13 ao 35. Diz o texto sagrado: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe:
Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase a findar. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? A Páscoa, do verbo hebraico peshal, que quer significar aquele que anda por cima, segurança. Quando a gente vai pensar na Páscoa, a gente se reporta à história dos hebreus, a história do povo de Israel quando foram libertos do Egito. Esse é um fato histórico que é desconhecido da parte da maioria que não conhece nada sobre Bíblia. A Páscoa não tem nada a ver com aquilo que nossa cultura assimilou como Páscoa, não é? Primeiro, nós entendemos que os ovinhos de chocolate são gostosos, mas eles não têm nada a ver com Páscoa. Alguns evangélicos que estão aqui e alguns que estão nos assistindo em casa, certamente têm uma postura muito radical de dizer o seguinte: não compre ovo de Páscoa, não comam ovo de Páscoa. Eu não tenho esse posicionamento. Se você quiser me dar o ovo de Páscoa, pode me dar, eu aceito de bom grado, estou aberto a qualquer gracinha que você queira me fazer, se dando um ovinho de Páscoa, não tem nada demais. Mas eu sei que a Páscoa não tem nada a ver, ele é um elemento simbólico de uma sociedade capitalista que visa o lucro e o comércio, e precisava de um elemento que ele pudesse vender numa época que é uma festa cristã com a Páscoa. Então eu sei também que o coelhinho tomou o lugar da cruz, mas coitado dele, ninguém perguntou se ele queria pegar essa parte da história. Colocaram o coitado lá e a gente tem que continuar amando os nossos coelhos, ok? Então nem o coelho, nem o ovinho tem nada a ver com Páscoa, mas nem por isso eu vou deixar de receber os ovos da Páscoa, tá bom? Agora, então pastor, o que é a Páscoa? A Páscoa está associada às 10 pragas do Egito, principalmente a 10ª praga. Quando Deus decidiu punir o Egito pela teimosia de Faraó.
Faraó recebeu uma intimação da parte de Deus. O oficial de justiça da parte de Deus vai até Faraó e diz para o Faraó deixar o seu povo ir, ou seja, liberte o meu povo. Faraó teimosamente endureceu o coração e não permitiu que o povo de Israel saísse, ou seja, fosse embora, fosse livre. E Deus então trouxe as pragas, e a 10ª praga era a morte dos primogênitos de todo o povo egípcio. Mas Deus, para proteger o povo de Israel, deu uma ordem aos hebreus: o espírito da morte, à meia-noite, vai até o Egito, e para ele chegar até o Egito, ele vai passar pelo arraial dos hebreus. Peguem um cordeiro, imole o cordeiro, tem que ser um cordeiro sem mácula, sem defeito, um novilho bom, um cordeiro bom, matem, imolem e passem, vão aspergir o sangue do cordeiro nas vergas e nas vigas, nos parapeitos da casa de vocês. Quando o espírito da morte passar, ele vai ver o sangue desse cordeiro na casa dos hebreus. A casa que não tiver o sangue do cordeiro, o primogênito vai morrer. Então o povo obedeceu, matou um cordeiro, aspergiram os parapeitos e ombrais das casas e comeram pão sem fermento, sem levedura. Enquanto o espírito da morte chegava no arraial dos hebreus, eles via o espírito da morte, via então o sangue do cordeiro e passava por aquela carne. Todo o arraial do Egito começou a gritar pela morte dos seus primogênitos. E o texto bíblico diz que nenhum primogênito do arraial dos hebreus pereceu naquela noite. E aí veio a libertação do povo de Israel naquela mesma noite. Faraó, aos prantos, e todo o Egito decide deixar o povo de Israel e seguir o seu líder, que é Moisés. Então a Páscoa é para comemorar a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito para a terra prometida. Nós pegamos esta passagem bíblica e entendemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Ele morreu por todos nós. E por isso Jesus, antes de ser entregue à crucificação, Ele celebra a Páscoa, porque é uma cultura judaica, e Ele institui a ceia. Nesse contexto, nós entendemos, queridos, que Jesus cumpre todos os preceitos que prefiguram no Velho Testamento, para mostrar que Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele é aquele que nos dá a libertação, Ele é aquele que nos coloca em liberdade, e que o cristianismo, sem o sacrifício de Jesus, não é cristianismo, porque o cristianismo implica em nós sermos libertos da escravidão, da lei do pecado, e nos tornarmos homens e mulheres livres para adorar aquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Amém? Quero que você cumprimente o seu irmão ao lado e diga assim: parabéns, Jesus é a sua Páscoa. Pode dizer para ele: Jesus é a sua Páscoa. Mas vamos lá. A melhor notícia do cristianismo, ou a melhor notícia que o mundo já ouviu, vieram do túmulo vazio de Jesus Cristo. A história da Páscoa, ela não termina com um funeral. A história da Páscoa termina sim com uma festa, que é a festa da vida, que é a festa da ressurreição. A Páscoa, ela nos traz um sentimento de gozo, de alegria. Por isso que o túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Sem o túmulo vazio não existiria cristianismo. Sem o túmulo vazio não haveria igreja, porque a base da igreja é o triunfo de Jesus sobre a morte e o pecado. Quando a gente olha nesse texto, você vai entender por que nós, eu e você, por que nós pregamos um Cristo que esteve literalmente morto, mas que agora Ele está vivo e vivo entre nós. Nós celebramos a certeza de um Cristo que esteve vivo, mas um Cristo que está vivo, porque a morte não pôde retê-lo.
Viver a ressurreição de Cristo não é para qualquer cristão, não é para qualquer membro de igreja. Só se vive a Páscoa aquele que tem um sentimento de que a morte e a ressurreição de Cristo é a causa principal da sua existência como homem e mulher de fé. A Páscoa, querido, retrata literalmente o fim dos horrores, o fim dos assombros. A Páscoa traz para nós o sentimento de liberdade, de que antes nós éramos escravos da lei, escravos do pecado, mas agora livres para viver uma vida e vida em abundância. A morte é o rei dos terrores, mas Cristo se tornou o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Rei da minha e da sua vida. Quinta-feira eu estava na nossa congregação, no Manaim, pregando, dizendo: queridos, Deus precisa trazer à mente dos cristãos o entendimento de que nós realmente estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, de que nós precisávamos sermos ressuscitados, e a Páscoa ela nos possibilitou isso. Escolhi esse texto para mostrar quanto às vezes nós, no decorrer da caminhada, relativizamos a nossa fé, banalizamos o sacrifício de Jesus e nos esquecemos de vibrar na certeza de que os planos do diabo foram frustrados, porque o Rei dos Reis ressuscitou e nos deu vida. Quando nós entendemos isso, entendemos que a morte foi vencida por Jesus. Você pode dizer amém? A morte, querido, foi tragado, Ele matou a morte, Ele arrancou o aguilhão da morte. A morte será lançada no lago do fogo. Jesus venceu a morte espiritual, Jesus venceu a morte física, Ele venceu a morte eterna e nos deu o passaporte para vencermos esses 3 estágios e chegarmos à eternidade dizendo: Abba, Pai, aqui estou eu. Esse é o sentimento de celebração da Páscoa. A ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus. Quando alguém me pergunta e diz assim: pastor, quais são as provas arqueológicas, as provas históricas da ressurreição de Jesus? Qualquer argumento histórico, qualquer argumento sociológico jamais terá uma fundamentação maior do que a fundamentação da sua experiência de fé. A fé é que nos dá a certeza. A fé é que faz com que experimentemos o melhor de Deus nas nossas vidas. Sem fé, você jamais entenderá a sublimidade e os segredos do coração de Deus. O que nós não entendemos, queridos, mas quem faz CEBESP ou faz qualquer outra faculdade teológica e Palma sabe que ciência se responde com ciência, mas fé se responde pela fé. E é pela fé que você consegue enxergar os propósitos de Deus na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. A importância da ressurreição de Jesus é um confronto ditômico. Há uma dicotomia entre essas duas realidades de ótica: a ótica do homem da fé e a ótica do homem que não é o homem da fé. Quando a gente olha para a ressurreição de Cristo, há um grupo que diz: não, a ressurreição de Cristo é um fato extraordinário. Mas há os céticos que vão chegar e dizer: não, a ressurreição de Cristo é a fraude mais maldosa da história. O homem que não tem fé, ele olha para a ressurreição de Cristo e vê apenas como uma simulação mitológica de todo o contexto social do cristianismo. Mas nós não, nós entendemos que a ressurreição de Cristo e o próprio cristianismo, eles permanecem em pé, e quando alguém diz que isso não é uma verdade, eles caem justos, porque é impossível viver um cristianismo sem fazer defesa da ressurreição de Cristo. O cristianismo seria uma religião vazia, sem esperança, desprovida de esperança. O cristianismo seria apenas um acervo arqueológico, seria apenas um acervo de relíquias do passado sem propósito algum. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Paulo diz que a ressurreição de Cristo, ela traz o nosso sentimento de que aquilo que Deus consumou no seu coração, lá em Gênesis, Ele determinou que fosse e o que foi na pessoa de Cristo Jesus.
Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, nossa fé é vã. Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, nossa pregação seria inútil, porque um sentimento de cristianismo, de autoajuda, ela não transforma o coração do devoto da fé. É a ressurreição de Cristo que nos faz olhar para a eternidade. É a ressurreição de Cristo que faz com que nós subjuguemos a nossa vontade. É a ressurreição de Cristo que a gente decide morrer para si mesmo e sonhar os sonhos de Deus. É a ressurreição de Cristo que nos dá esperança. É a ressurreição de Cristo que testifica de que Ele é autor da vida e Senhor tanto da vida quanto da morte. Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, nossa esperança seria vazia. Paulo enfatiza no livro de Filipenses e no livro de Tessalonicenses que sem a ressurreição de Cristo nós seríamos homens perdidos e infelizes, porque não teríamos os nossos pecados perdoados e o nosso testemunho seria falso. Sem a ressurreição de Cristo, a morte, queridos, teria a última palavra. Sem a ressurreição de Cristo, a nossa esperança de céu seria um pesadelo. Mas quando nós olhamos para a ressurreição de Cristo, nós entendemos que é lá que está a nossa esperança. Nós estávamos conversando nesse final de semana, eu e os pastores estávamos dizendo que a pessoa que é infiel à esposa, a pessoa que mente, a pessoa que rouba, a pessoa que faz falcatrua, a pessoa que vive um cristianismo sem ética, ela não está sendo desleal ao homem nem à instituição, ela está sendo desleal à ressurreição de Cristo, ela está sendo desleal a Deus. A minha fidelidade à minha esposa, a minha fidelidade à minha igreja, a minha fidelidade à minha ética profissional, é tudo resultado do meu relacionamento empírico com o meu Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Deus não aceita parcialidade, ou você se dá por inteiro e vive a integridade inteira, a parte inteira da pessoa de Deus, ou você vive apenas uma religiosidade social, sem transformação, sem mudança, desprovida do que é proposto na ressurreição de Cristo. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria o maior engodo da história, a maior farsa inventada pelos cristãos do século I. Os mártires teriam morrido por uma mentira, e uma mentira que salvou o mundo de um colapso histórico. Mas de fato, eu creio, e eu não sei você, mas eu creio que Cristo ressuscitou. E você? Ela é a razão de eu estar aqui no púlpito. Eu creio que o meu Deus ressuscitou, e a sua ressurreição mostra a sua autoridade sobre a vida, a sua ressurreição mostra a sua autoridade sobre o pecado, a sua ressurreição mostra a sua autoridade sobre o poder temporal e o poder atemporal. Quando nós olhamos para esse contexto, essa é a grande diferença do cristianismo e as grandes religiões do mundo. As duas vezes que Deus me deu o privilégio de ir a Israel, eu, querido, chorei em um lugar. Sabe por quê? Porque ali nos dá o sentimento de que Cristo, Ele é Senhor de tudo. Quando você vai nos túmulos ou nos símbolos dos grandes líderes das grandes religiões, visita o túmulo de Buda, o túmulo de Confúcio, o túmulo de Maomé, de Allan Kardec, de Joseph Smith, os pais dessas grandes religiões, e todas elas nas suas línguas regionais, mostrando de que ali é um símbolo de que ele morreu, ele está ali. Mas quando a gente vai no lugar provável onde foi o Gólgota, ou seja, o Monte do Calvário, onde você vai no provável lugar onde Cristo ressuscitou, a expressão é: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. É o único líder da história de fé cristã que traz um sentimento de que ressuscitou. Nenhum outro líder histórico tem essa prerrogativa, tem esse título de ressurreto. Só aquele que é o caminho, a verdade e a vida, ao qual nós celebramos a sua vida nesta noite. Jesus Cristo. É isso que nos move, querido. É essa certeza.
Celebramos a Páscoa porque é uma evidência da ressurreição de Cristo. Nas próprias tentativas do adversário, o povo daquela época, os romanos e judeus, disseram que Jesus não chegou a morrer na cruz, ao contrário, que ao ser colocado no túmulo, ele foi reanimado. Disseram que os discípulos haviam roubado o seu corpo, disseram que as mulheres foram ao túmulo errado. Tentativas históricas para aniquilar a voz da ressurreição. Mas provas históricas da ressurreição de Cristo está na própria Bíblia. Jesus, depois que ressuscitou, ele aparece a Maria Madalena, aparece às mulheres, aparece a Pedro, aparece a esses 2 discípulos no caminho de Emaús, aparece aos apóstolos com Tomé e aparece aos apóstolos sem Tomé. Ele aparece aos 7 apóstolos no mar da Galileia, e aparece a uma multidão de 500 irmãos, aparece a Tiago, aparece a Paulo, aparece a Estevão, aparece a João na ilha de Patmos. Todo o Novo Testamento, epístolas e o livro da Revelação, mostra que a preocupação de Deus é mostrar para nós que o nosso Cristo vive, amém? Ele vive. A proclamação dos discípulos é baseada na ressurreição. Quantos de nós, eu não sei você, mas eu me deleito em berço esplêndido, porque eu não imagino um crente que não leia a Bíblia, viu gente? Você pode ser tudo, menos crente. Que é isso, pastor? Você é crente na tenda, você é crente no púlpito, tem gente crente no pastor Valmir, crente no seu líder PG, mas o crente apaixonado por Jesus, ele se deleita na Bíblia e vive o que diz a Bíblia, o texto sagrado, que lâmpada para os seus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E quando eu leio o livro dos Atos dos Apóstolos, o célebre sermão de Pedro nos Pentecostes, queridos, que versou todo ele sobre a ressurreição de Jesus, parece que Pedro está com o coração batendo forte, um coração compungido, sabe? Porque contra fatos não há argumento, e contra a experiência você pode vir com todo o humanismo, toda a filosofia, mas a experiência da fé, querido, ninguém consegue remover alguém que está firmado na experiência. E Paulo e Pedro tinham essa experiência. Pedro, em Atos dos Apóstolos, ele fala da ressurreição. Se Cristo não tivesse mesmo ressuscitado, queridos, bastaria ter apresentado o corpo morto de Cristo à multidão, e o cristianismo teria sido esquecido no outro dia. Mas Pedro fala da sua experiência. Eu vi, eu provei, eu sei que ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo tem um fato, ou um fator psicológico. Gostei quando o pastor Hernandes Dias Lopes, pregando sobre a ressurreição de Cristo, em um dos nossos congressos no Haggai, e ele disse que os discípulos estavam acuados pelo medo, desanimados, pessimistas, eles estavam tomados por um sentimento de derrota, pessimismo, que foram capazes de impedir, de fazer com que eles fossem avante. Mas eles tornaram-se ousados, eles se tornaram valentes e poderosos no seu testemunho, e enfrentaram ameaças, açoites, prisões, morte, martírio, e jamais pensaram em recuar. Por que eles fizeram isso? Porque eles experimentaram a ressurreição. E quando a gente experimenta a ressurreição, a gente entende que eles não teriam morrido por uma mentira. Ao contrário, a mudança dos discípulos é uma prova incontrovérsia da ressurreição desse Jesus. Não tem coisa que mais fala o meu coração quando eu lendo esse texto bíblico sobre a ressurreição de Jesus. Eu comecei a pensar no dia em que eu me converti, queridos. O dia que eu me converti, minha casa toda se voltou contra mim. Meu pai me ameaçou, me expulsou de casa, pegou a minha Bíblia, jogou fora, falou que se eu entrasse na igreja, eu era magro, 1,79 m de altura, 57 quilos, era um palito. E meu pai disse: se você entrar na igreja, eu lhe dou um soco, que essa cabeça vai voar desse pescoço magro. Mas sabe o que não fazia eu desistir? E enfrentar a fúria de meu pai. E meu pai é bravo, né, gente? Vocês já viram, é bravo. A experiência da fé. Só a experiência de fé que faz com que você entenda o que é Páscoa e o que é ressurreição.
Ninguém fica firme numa igreja sem experiência de fé. Ninguém é responsável pela sua derrota. Não fiquei na igreja A, na igreja B, porque fizeram isso comigo. Não, não. Isso não existe. Isso não existe. Não culpe as pessoas do seu fracasso espiritual. Culpe a você mesmo que não viveu a ressurreição de Cristo na sua vida. Ninguém. Esses discípulos aqui, eles foram perseguidos, açoitados, presos, condenados, mortos, mas eles não negaram a sua fé, porque eles sabiam em que criam e sabiam que Ele era poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. A experiência de fé fala mais alto. A experiência de fé faz com que eles vivessem tremendamente aquilo que eles criam. A ressurreição, ela tem um fato psicológico. Como é que eu ia negar a Cristo se eu estava experimentando a salvação? Como era que eu ia esperar viver Cristo dentro da minha casa? Toda ela católica, espírita, praticantes, acerradamente. Eu lembro, mês de setembro, minha mãe colocando a oferenda para Cosme e Damião dentro da minha casa, e ela dizendo assim: senta aí, Valmir, faz parte você sempre fez parte da mesa dos 7 meninos de Cosme e Damião. E eu disse: não, agora eu sou de Jesus. E ela disse: eu vou rebocar a sua cara. E eu disse: pode rebocar. Pode rebocar. E ela rebocou. Pensa quantas fichinhas eu vi, mas nada me fazia negar o meu Cristo, porque eu sabia que eu estava experimentando e tinha experimentado uma ressurreição com Jesus. Aqueles discípulos viveram isso. Ressurreição de Cristo tem um fato psicológico, um fator psicológico. Ele nos encoraja, e o encorajamento daqueles homens era o fato deles saberem literalmente que o seu Cristo tinha ressuscitado. Mesmo um homem como Tomé, que chega para o Senhor e diz: gente, esse Cristo não ressuscitou. E Jesus aparece no meio dos discípulos e diz: Pai seja convosco. Tomé olha, parece com Cristo. Senhor, és tu mesmo? Põe o dedo aqui, Tomé. Não seja incrédulo. E daí veio a expressão: seja crente. Diga para a pessoa que está ao seu lado: seja crente. Você precisa ser crente, não ser membro da Cibapa. Você precisa ter experiência com Deus para ter vida transformada. Sem experiência com Deus, você é um crentinho de meia lata. A ressurreição não te alcançou, porque nada mudou no seu coração e na sua vida. Você gosta da igreja, mas não se tornou a igreja. Mas a ressurreição de Cristo é para que você seja a igreja de Jesus, a noiva do Senhor Jesus, aquela que vai subir como o corpo de Cristo. A ressurreição de Cristo tem um fator sociológico nas nossas vidas. Uma igreja cristã foi estabelecida sobre a rocha desta verdade incontestável, querido. Gente de todas as nações, gente de todas as raças, línguas e povos, uniram-se em torno desta verdade suprema. O túmulo vazio de Cristo foi e será sempre o berço da igreja. Sem a ressurreição de Cristo não existe cristianismo. Sem ressurreição eterna não existe cristianismo. Vivendo esses ápices da fé, veja o versículo 14, o versículo 15 diz que aqueles discípulos, pode olhar aí no seu texto, diz que o texto sagrado, que os seus olhos estavam cegos a despeito da proximidade de Jesus. Muitas vezes, queridos, nós caminhamos pela vida vencidos, como se a morte tivesse a última palavra e como se Jesus não tivesse ressuscitado. E embora Jesus esteja perto ou esteja conosco, nós não percebemos. Às vezes Jesus vem ao nosso encontro, mas como foi com o encontro dos discípulos no mar da Galileia, nós pensamos que ele é um fantasma e ficamos cheios de medo. Pessoas que têm medo de se entregar na pessoa de Cristo. Versículo 25, mostra que aqueles homens se recebem a Jesus, mas seus olhos estão tapados a despeito do relato das Escrituras. Sabe quando as Escrituras não fazem nenhum sentido na sua vida? Sabe quando as Escrituras não têm nenhum propósito, nenhuma relevância social, psicológica, nem empírica na sua vida? O meu maior medo, queridos, é que hoje, dia da ressurreição, nós não tenhamos parado para pensar o que é a nossa vida depois de Cristo.
porque a sua vida deveria ter nessa noite alguém, e todos nós deveríamos pensar assim: minha vida antes de Cristo e depois de Cristo. Não é apenas como nós estudamos em teologia, Annum Domini e Domini Christus, mas é antes de Cristo e depois de Cristo. Quem era Valmir antes de Cristo? Quem é Valmir depois de Cristo? Valmir antes de Cristo é morto nos seus pecados e delitos. Valmir depois de Cristo é o homem ressurreto. E é assim que Deus espera de nós. Mas aqueles homens estavam com os seus olhos tapados, a despeito de tudo que a Sagrada Escritura diz. Ei, olhe para mim. Olhe para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Guarde isso. A incredulidade, ela coloca a venda em nossos olhos. Jesus, o texto sagrado diz: Jesus abre as Escrituras e ele começa a expor as Escrituras para os discípulos. E quando ele começa a expor as Escrituras, ele mostra como toda a Escritura apontava para ele, para a sua vitória sobre a morte, mas eles não conseguiam compreender. Há um casal que saiu da nossa igreja furioso por causa dos seminários de liberdade espiritual. Esse que a gente vai fazer semana que vem. Eu não creio muito nisso não. Eu já aceitei que Jesus, e Ele é o meu Salvador, não tem nada disso. Aí eu olho para a sua vida e vejo a sua vida toda arrebentada. Mas você tem 30 anos de crente. E eu só vejo desgraça na sua vida. Você é crente. Você não acha que tem alguma coisa errada não? Você está lascado financeiramente, você está lascado conjugalmente, você está lascado familiarmente, mas você é um crente. Tem alguma coisa errada não? O texto sagrado diz que aqueles homens, Jesus explicava as Escrituras, Jesus estava com eles, e Jesus começava a mostrar nas Escrituras tudo o que a Escritura falava do que haveria de acontecer com eles, e eles estavam com os olhos tapados. Não havia nenhum sentido aquilo que Jesus falava com eles. Eles não entendem. E não porque falta luz, mas porque falta visão. Não era uma questão de luz, era uma questão de visão. Eu essa semana estou em crise. Eu venho do Rio Grande do Sul e eu estava conversando com um grupo de pastores. E parece que esse texto faz coro com uma passagem de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos chegam e dizem assim: nossa, encontramos uma igreja cristã, bacana demais, olha, eles creem em Jesus, eles têm a certeza da vida eterna, eles têm a salvação. Aí um dos apóstolos diz assim: e como é que vocês receberam o batismo com o Espírito Santo? Aí eles olharam e disseram: o quê? Nós nunca ouvimos isto. É possível eu crer em Cristo apenas como um conhecimento epistemológico. É possível conhecer a fé a nível racional, mas ela não tocar o meu coração. E quando a fé de Jesus não toca no seu coração, você continua a mesma mulher, o mesmo homem, e a ressurreição de Cristo não faz nenhum sentido. Porque a transformação não é com a sua adesão à igreja. A sua transformação é quando Jesus, que é a ressurreição e a vida, Ele bate a porta do seu coração e você entrega tudo o que você é e tudo o que você tem na pessoa de Deus. Isso faz diferença. Quando os nossos olhos não são iluminados pela palavra, nós caminhamos a toda a vida cabisbaixo, achando que a morte é mais forte do que a vida, que o mal é mais forte do que o bem. E nós padecemos. Os versículos 22 e 24 que nós lemos mostra que os seus olhos estavam fechados a despeito dos testemunhos. Todo mundo falando de mil maravilhas e a pessoa está inerte, alheia, indiferente. Falta quanto para terminar esse culto, meu Deus do céu? Aqueles discípulos já tinham várias evidências da ressurreição de Cristo. Olhe bem, se você olhar o texto, as promessas de Jesus de que Ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Eles tinham o testemunho do túmulo vazio. As mulheres disseram que viram Jesus ressuscitado. Os anjos deram testemunho da ressurreição. Alguns dos discípulos já haviam visto o túmulo vazio, mas eles ainda estavam carregados de dúvidas.
E hoje tem muita gente, querido, vivendo esse reducionalismo de fé. Gente dentro da igreja vivendo esse achatamento de vida, porque não dão crédito ao testemunho que outras pessoas têm dado do poder da ressurreição em suas vidas. Eu tenho pessoas na nossa igreja que ainda dizem assim: eu não preciso desse negócio de face a face. Como assim? A vida cristã, ela se renova a cada dia. E aquele que acha que não precisa de mais nada na sua vida, precisa de tudo. Eu não vou no face a face porque eu não tenho nada. Aí que tem muita coisa escondida e tem medo de alguém ir lá e abrir o cadeado, e ele ter que enfrentar os fantasmas e os assombros da vida. Pessoas que limitam a vida cristã apenas às suas próprias experiências e não estão abertas às novas experiências que Deus quer que nós tenhamos. Versículo 14, olhe bem no texto, e versículo 20 diz que seus pés estavam na estrada da fuga, a despeito de várias evidências da ressurreição. Aqueles 2 discípulos se acovardaram, eles desistiram de tudo, desistiram do discipulado, desistiram de crer, desistiram da caminhada de fé, desistiram de botar a mão na massa e investir naquilo que o mestre havia lhes ensinado. Botaram o pé na estrada da dúvida, do ceticismo, da incredulidade, e desistiram de Jesus para voltar a Emaús. Emaús era o lugar onde eles tinham deixado tudo para seguir a Jesus, e agora eles estavam de volta. Tem muita gente que vive um projeto de vida assim. Sua história termina na sexta-feira da paixão, e ele não consegue chegar ao domingo da ressurreição. E quando a gente não consegue chegar ao domingo da ressurreição, a gente abandona a igreja, estando dentro dela. A gente vive dentro da igreja, mas vive uma tristeza de vida, decepcionado, sem esperança e voltado apenas para as sombras do seu passado. Gosto quando eu chego no versículo 13, o versículo 20 diz que os pés deles caminhavam para o acaso e não para o amanhecer. Emaús ficava no oeste, e o dia já estava se pondo. Enquanto todo mundo estava debaixo da luz, eles estavam indo para as sombras, eles caminhavam para o entardecer. Eu não sei se é assim que você vive, querido, mas tem muita gente assim, gente que vive de lembranças amargas do passado, gente que se diz cristã e que canta um louvor abençoado como esse, gosta desse culto, mas vai sair daqui e vai viver a sexta-feira do sofrimento amanhã, viver as mesmas práticas, os mesmos hábitos, porque nada fez diferença na sua vida. Não se concentre, meu amigo, nos problemas, mas sim nas soluções. Não se desespere e não viva uma sexta-feira de sofrimento. Viva os ápices e as benesses da ressurreição de Cristo. Pense em no entendimento claro que seu coração precisa vencer qualquer tipo de desilusão que eles não conseguiram vencer. O versículo 17 diz que eles estavam tristes quando deveriam estar exultando de alegria. Eles estavam se sentindo derrotados quando era um momento de vergonha de todas as hostes infernais da maldade. E quantas vezes a nossa vida é uma via sacra de lamento, de dor, de tristeza, porque nós não tomamos posse do poder da ressurreição na nossa vida. Deixa eu olhar uma coisa para você. Tem gente que detesta essa palavra, tome posse. Mas tem outra palavra, se eu não disser para você, tome posse. Tomar posse é se tornar herdeiro, é se tornar proprietário. Não tem outra palavra, não. Essa palavra tomar posse é coisa da teologia da prosperidade. Mas só para provocar você, eu quero que o seu irmão diga para você, tome posse. Que foi para você essa? Tome posse. Você precisa ter uma vida cristã com propósito. Uma vida cristã apenas simbólica. Uma vida cristã apenas como protocolo social não é o que Deus tem para você, querido. Ele ressuscitou por você.
A ressurreição não é apenas um fato histórico, ela é a consumação de todo o compêndio teológico da sua fé. É hora de você sacudir, querido, o jugo da tristeza do seu coração, a tristeza da sua casa, e chamar a ressurreição da vida para dentro dela. O versículo 19 e 20 diz que seus corações estavam perturbados pelo drama do sofrimento do justo. Tem gente assim. Eu fui visitar uma senhora com a irmã Irene, estava abatida, triste pela morte do seu irmão que morreu de forma trágica. E a gente começa a perguntar: Senhor, por que fulano morreu tão cedo? Senhor, por que fulano é tão bom e as coisas não dão certo para ele? Senhor, por que isso aconteceu? E a gente começa a questionar o caráter de Deus. A gente começa a colocar em questionamento aquilo que Deus é por causa das circunstâncias da nossa vida, como se Deus fosse escravo para fazer tudo o que é pertinente a nós. Ei, caia na real! Deus não tem que fazer tudo o que nós queremos, ao contrário, a Bíblia diz que nós nem sabemos pedir devidamente. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Aqueles homens estavam assim tristes. Como conciliar o fato de Jesus ser amado de Deus, poderoso em obras e palavras, e mesmo assim ser pregado na cruz como um criminoso? Não cabia na cabeça deles. Ei, a fé não tem lógica. Você quer lógica? Se inscreve na UFT e faz filosofia. A fé não tem sentido. A fé é algo empírico. E por mais que eu seja bom em teologia, ela não muda e não consegue conceituar a personalidade de Deus, porque Deus é indefinível, Ele é. O cristianismo não é uma verdade relativa, é absoluta. E quando nós entendemos esse contexto, a gente acaba com a angústia e os celeumas do nosso coração. Talvez essa também seja a sua angústia, a angústia daqueles discípulos, ver o justo sofrendo, o piedoso sendo injustiçado, o inocente sendo pisado. Como conjugar o amor de Deus com o sofrimento do justo? Confiando. Sabe como? Aperta a mão do seu irmão aí ao lado, diga para ele assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Pode dizer para ele: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. É isso que você tem que fazer. Não há outro termo. Eu estou lidando, gente, no Brasil inteiro com líderes e líderes e líderes arrebentados e atribuindo o arrebentar do seu coração ao sistema. Não é nada. Eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para aperfeiçoá-la até o dia final. É aquele que disse para nós: deleita-te no Senhor e Ele concederá o teu coração. É aquele que aperfeiçoou, aquele que começou nas nossas vidas. Sabe qual é o impacto da ressurreição? É o que o versículo 26, 28 e 31 acontece. A Páscoa para você nessa noite é para você guardar isso de tudo que eu falei. Os nossos olhos abertos para entendermos a revelação das Sagradas Escrituras. Jesus revelou-se pelas Escrituras. Ele diz: examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Hoje estão muitos crentes buscando conhecer a Jesus fora das Escrituras. Se você conhecer mais a Jesus, examinar as Escrituras, como João 5,39, você vai dizer e descobrir que Ele é a luz da vida. Se você quer ter mais fé, leia a palavra. Quando eu citei o Salmo 119, é porque é uma passagem muito gostosa e simples. Os judeus caminhavam até Israel, e até a caminhada de Israel, eles tinham percalços, e desses percalços, eles chamavam salteadores, que saqueavam os seus bens. Para eles não perderem os seus bens, eles pegavam pequenas lamparinas, atavam essas lamparinas no tornozelo da sua perna, entre o tornozelo e a perna, para iluminar e fazer a peregrinação no horário em que não haveria de chamar a atenção dos salteadores.
Como até hoje, quando nós fazemos peregrinação entre a Jordânia e a Cisjordânia, o Egito, para atravessar para Israel, é uma caminhada muito perigosa, por causa dos salteadores, nos dias atuais também, naquela época também. Então eles colocavam a lamparina e iluminavam o caminho para não tropeçar, e não chamava atenção, porque não havia uma luminosidade grande. A luminosidade era pessoal e intransferível. Se era pessoal e intransferível, eles faziam a viagem de forma segura. O salmista olhou para isso e no Salmo 119 ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que nós queremos dizer, queridos, é que a ressurreição, ela reflete em você um conhecimento, mas é um conhecimento pessoal. Se você quer ser bem-sucedido e entender a paixão de Cristo, precisamos reconhecer no nosso caminho que Jesus está vivo, mas a sua vida precisa estar ligada com a nossa vida. Gente que está dentro da igreja há 20, 30 anos, morrendo. Hoje, querido, é o dia da sua ressurreição. Corações ardentes por a comunhão de Jesus é o que Ele quer que você tenha. Ele não quer que você seja apenas membro desta igreja, ou membro de qualquer outra igreja que está nos assistindo agora. Ele não quer que você esteja aí sentado nessa cadeira, que é tão frágil, pode partir e você se esborrachar aí no chão, como você tem se esborrachado na vida. Esse não é o propósito de Deus. Quando temos comunhão com o Jesus vivo, nosso coração arde. Nós sabemos pelo que bate o nosso coração. Quando nós temos comunhão com o Senhor, o fogo de Deus, e parece estranho a gente falar a palavra fogo, mas os meus irmãos assembleianos me ensinaram isso. O fogo de Deus arde no nosso coração, e a gente não pode mais se conter, e se derrama diante da palavra do Senhor, e começa a adorá-lo em espírito e em verdade, porque ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e esse adorador é você, meu irmão. Esse é o propósito de Deus. Há entusiasmo em nosso coração, há paixão em nosso coração, o vento do Espírito sopra sobre nós e remove as cinzas do comodismo e reacende o fogo do zelo em nosso coração. Quando o coração arde, escute o que eu quero dizer, porque é uma tese minha, acaba a frieza espiritual. Quando o coração arde, não existe marasmo. Quando o coração arde, você vem à casa do Senhor, do nosso Deus, vem à casa de Deus com alegria. Você sente que orar é muito mais do que uma necessidade, é uma devoção, é uma entrega de coração. Quando o nosso coração arde, louvar a Deus é um prazer, e andar com Jesus é o sentido maior da vida. Quando o nosso coração arde, nossa vida se torna um graveto que recebe o óleo do Espírito do Senhor e há fogo de vida, onde nós damos vida a tudo que nós tocamos. A ressurreição de Cristo é para a gente reacender a nossa memória, se nós estamos transmitindo vida dentro da nossa casa. Versículo 33 e 35 mostra que os pés velozes para proclamar a ressurreição é o que a Páscoa me dá. Quem tem olhos abertos, quem tem coração ardente, tem pés velozes para falar de Jesus. Os mesmos caras que fugiram de Jerusalém, eles estão no caminho de Emaús, agora eles voltam para Jerusalém, e eles que disseram que já era tarde, que Jesus não prosseguisse para a viagem, eles agora voltam à tarde correndo animados, e não se importam com os perigos da noite. Eles que deixaram o convívio com os discípulos, volta à companhia dos discípulos agora, e nem a distância, queridos, olhe bem, nem a distância, nem a noite, impede ou os prende de voltar para contar a boa notícia, compartilhar a sua experiência, a sua alegria. Eles voltam para ter comunhão. Ei, você está aqui nessa noite, quanto tempo você tem de batizado? Quanto tempo você se tornou membro dessa igreja? E hoje, no dia da ressurreição, você tem comunhão com essa igreja? Você está em comunhão com ela? Eles voltam para ter comunhão, porque não tem como eu celebrar a Deus e não celebrar a vida com meu irmão. Eles voltam para dizer que a morte não tem a última palavra. Ao contrário,
A tristeza não pode mais dominar o coração deles, porque os seus corações estão aquecidos, porque eles viram e reconheceram Jesus. E eles começaram a caminhar para o glorioso amanhecer da eternidade, e não mais para a noite fatídica da desesperança. Nossa ressurreição hoje é uma ressurreição para que a gente pense: Ele veio para que eu tenha vida e vida em abundância. E eu quero terminar dizendo: a ressurreição literalmente abriu os olhos, aqueceu o coração e apressou os pés dos discípulos de Emaús. Minha pergunta para você é: em você, que tipo de impacto a ressurreição tem provocado na sua vida? Como é que você tem caminhado como ressurreto nessa vida? Tem você encontrado significado e propósito ao celebrar a Páscoa e dizer: eu nasci de novo? E eu quero lhe fazer um desafio. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Os nossos diáconos estão de uma forma simbólica, com uma bandeja de uva na mão. Eu queria que você não saísse agora, seus filhos estão bem guardados. Mas eu não estou perguntando se você é crente, se você é membro da igreja. A minha pergunta nessa noite é se você entende que a ressurreição de Cristo é para acabar com a sua frieza espiritual, é para tirar a cegueira dos seus olhos, é para aquecer o seu coração e dar sentido à sua vida. A festa da Páscoa não pode ser um calendário cristão inserido na nossa rotina de feriados. A ressurreição de Cristo é para a gente celebrar a vida e ver que a morte foi tragada por aquele que veio para lhe dar vida e vida em abundância. Se você é membro ou não é membro, mas entendeu que nessa noite você precisa entender melhor a ressurreição de Cristo e vivê-la cotidianamente, eu quero que você saia enquanto nós estamos cantando essa música, que Ele é seu Pai. Você saia do seu lugar e de uma forma simbólica você vai pegar uma uva. Não enche a mão não, que tem poucas, tá bom? Você pega uma uva e volta para o seu lugar, para todos nós entendermos que a ressurreição foi por todos desta tenda. E se você crê nisso, saia do seu lugar e pegue a sua uva e vamos celebrar a ressurreição de Jesus. Me encontrar aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Exalte a Ele no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si
uma pergunta a você, queridos. Antes de você cantar mais uma vez o refrão dessa música, você tem encontrado com o Cristo ressurreto na sua caminhada dia a dia? Ou você é apenas um religioso semanal, de fim de semana? O Senhor nos encontra nas angústias da nossa caminhada. Eu creio nisso. O Senhor é aquele que nos encontra nas celebrações, no partir do pão. Mas Ele também nos encontra na exposição da Sua palavra. Ele é aquele que abre os nossos olhos, abre as nossas mentes, abre nosso coração e abre os nossos lábios. Eu optei em não celebrar a ceia, porque foi domingo passado, mas fazer essa forma simbólica para dizer: você, meu irmão, que é membro nessa igreja, está frio espiritualmente. Você, meu visitante, que veio aqui nessa noite ou que congrega conosco, mas nunca tomou um posicionamento. Você, membro desta igreja, fundador desta igreja, quase centenário na fé. Eu quero dizer para você que todos nós, na ótica de Deus, somos chamados para viver uma fé diária, uma fé que se renova a cada dia, e que as experiências do passado são relevantes, mas a experiência que Deus quer ter com você é uma experiência no amanhã, na tarde, na noite, na sua segunda, na sua terça. De que Ele quer muito mais de você, porque Ele também quer dar muito mais dele a você. E nessa forma da uva, nós não queremos apenas que você participe de um processo litúrgico. Eu quero que você nunca esqueça que um dia você esteve nesta casa e que o pregador disse para você que a ressurreição de Cristo não depende dele, porque ele já disse que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a ressurreição de vida depende do seu coração, depende de você. E você nunca vai esquecer nisso, que no dia em que você abrir os seus olhos e enxergar que Ele está com você todos os dias, seu coração saberá pelo que bate, e bate pela pessoa daquele que morreu, ressuscitou por você. Meu desejo a você é que você tenha nesta noite a sua melhor Páscoa, a melhor Páscoa da sua vida. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: feliz Páscoa, querido. Deus abençoe. Pode chupar a sua uva. Deus os abençoe. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Pai, do teu grande e maravilhoso amor, a graça de teu Filho e nosso Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do teu Espírito inunde cada coração aqui presente, e de que a Trindade Santa do Senhor faça ecoar em nossos corações o Espírito ressurreição, e esse Espírito ressurreto nos leve a viver uma ressurreição diária de fé naquele que é Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor. Amém, Deus.
Deus os abençoe. Cumprimente seus irmãos. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Suas vozes no altar de adoração, seja sempre exaltado.